Estamos aqui para mais um Conversas na Capela. Hoje aqui o meu convidado é o engenheiro Rui Rodrigues, consultor e com formação em engenharia de materiais. Vamos tocar aqui um conjunto de temas muito importantes sobre o nosso país e para isso quero que todas as pessoas que nos vão ver entendam que é apenas uma análise profunda sobre os mesmos temas e uma análise com provas daquilo que poderá vir a acontecer num futuro bastante próximo. Então, assim, boa noite, Rui, obrigado. Boa noite. Para começarmos e para as pessoas entenderem melhor, a Comissão Europeia está a desenvolver 3 redes distintas, que são as redes transeuropeias de transporte, que é o que nós vamos falar, as redes de energia e as redes de telecomunicações, que essas são as mais adiantadas. E relativamente à rede transeuropeia de transportes, nós vamos falar do corredor do Atlântico, que é o corredor que mais interessa a Portugal, certo? Pronto. Mas antes de falarmos do corredor ferroviário do Atlântico, convém que as pessoas percebam que o custo e o preço da extração do petróleo cada vez está mais elevado, claro. Ou seja, o preço do transporte vai aumentar, está a aumentar cada vez mais. Mas tem vindo a aumentar sim. Desde 98 tem vindo sempre a aumentar. Sim. E para as pessoas terem uma ideia, em 1998 o barril de petróleo estava a $12, chegou aos 100 e poucos dólares e agora está novamente a $80. Portanto, isto é um problema que o transporte tem. Portanto, o preço do petróleo tem sempre grande influência no preço do transporte. E de modo, o que nós agora vamos explicar no primeiro slide, que é para terem uma noção exata de como o preço da extração do petróleo tem vindo a aumentar. Então, podemos começar podemos ver o primeiro slide? Sim, claro. Pronto. Então, no primeiro slide, temos aqui este gráfico que podem ver, em que nos anos 30, por cada $100 que se investia para obter petróleo, por cada dólar obtia-se $100. Nos anos 70, essa relação baixa de 25 para 1. Nos anos 80, 18 para 1. E nos dias de hoje já está nos 3 para 1. Ou seja, não se está a dizer que o petróleo vai acabar. O problema é que a extração cada vez é mais cara. E isto é um problema que todo mundo está a ter, certo? Não é por falta de abundância de petróleo, é porque de facto os custos... a extração é cada vez mais cara. Por exemplo, no Mar do Norte chegam a ter que fazer extração a 4 km de profundidade e fica muito caro a extração. E claro que há outros países que é mais barato, como no Médio Oriente. Sim, claro. Então vamos agora para o segundo slide. E este slide mostra com um gráfico cuja fonte, a fonte deste gráfico é a própria Comissão Europeia, dá-nos uma ideia dos custos dos vários modos de transporte. É o custo médio total de fatores externos, que representam o próprio transporte, poluição, acidentes, etc. E se olharmos neste gráfico, podem ver neste gráfico de barras que tanto os custos do comboio e do navio são muito menores do que os caminhões de tiro e do que o avião, claro. Certo? Portanto, há aqui todo o interesse em apostar em sistemas de transporte que apostem tudo, tanto no comboio como no navio. Agora, vamos passar para o terceiro slide. E este slide, cuja fonte vem da UIC, que é a União Internacional dos Caminhos de Ferro, e da Associação Internacional de Energia, mostra o custo do transporte de passageiros
por quilómetro percorrido. Ora, se formos ver com atenção este gráfico, podemos ver que na Europa a maioria da população utiliza a rodovia e vamos ver agora o terceiro slide, que considera, considerando a unidade de medida de passageiro por quilómetro, que corresponde ao transporte de um passageiro na distância de 1 km, os valores são de 2009, em percentagem. Portanto, neste gráfico podemos ver que a maioria dos passageiros na União Europeia utilizam a rodovia, a ferrovia só utiliza 6% e o aéreo aproxima-se dos 10%. Ou seja, a maioria da população é por rodovia, claro. É por rodovia, certo? Se calhar também por ser mais prático, não digo eu. Pois. Agora, vamos para o próximo slide, Sim, que é o quarto slide. Sim. Neste quarto slide, isto considera-se unidade de tonelada por quilómetro, correspondente à deslocação de 1 tonelada de mercadorias à distância de 1 km, e os valores de 2009 em percentagem eram estes. Portanto, podemos ver que na União Europeia a ferrovia só transporta 7% das mercadorias, o que é muito baixo. A maioria vai por rodovia, 50%, e o marítimo na Europa aproxima-se dos 40%. Este gráfico é muito importante porquê? Porque se nós estivermos a ver nos Estados Unidos, 48% da mercadoria utiliza a ferrovia. Ferrovia, exatamente. Certo? Pronto. Exatamente. No Canadá, 68%. E a Rússia atinge quase 90%. Porquê é que este gráfico é importante? O que ele demonstra é que os países de uma grande dimensão e com uma rede homogénea, a percentagem de transporte de mercadorias por ferrovia é muito elevado. Sim, claro. Enquanto que na União Europeia, neste caso que era a 27, era muito baixo. Porquê? Porque cada país tem sistemas ferroviários diferentes, de modo que o transporte ferroviário de mercadorias na Europa pura e simplesmente não funciona. Muito bom. Não funciona. A diferença... Ou seja, cada um dos países europeus tem uma forma de olhar o transporte ferroviário de forma diferente. Tem sistemas, ou tem eletrificações diferentes. Sim. O caso da Península tem uma bitola diferente do resto da Europa. Exatamente. Portanto, essas diferenças de sinalização. Sinalização. Essas diferenças que existem nas redes dificultam imenso o transporte de mercadorias por ferrovia. Eu chamo a atenção o que se passa aqui com os Estados Unidos. A Rússia é impressionante. É impressionante a Rússia. Porquê é que a Rússia tem este valor? Tem muito a ver com a Segunda Grande Guerra Mundial, porque a sua rede ficou toda destruída e tiveram que construir uma nova rede. E além disso, a Rússia tem uma vantagem, é que tem a maior rede ferroviária, portanto, tem uma ferroviária cuja maioria está eletrificada, portanto, tem a maior rede eletrificada do mundo. Essa eu não sabia. É. Não sabia. E isso teve a ver com a Segunda Grande Guerra, porque como ficou tudo destruído, a rede norte-americana, como é muito mais antiga, não teve problema da guerra que existiu. Não se compara com a destruição que houve na antiga União Soviética. A maioria dos comboios que utilizam a rede norte-americana é a diesel, certo? Enquanto que na União Soviética, portanto na antiga União Soviética, agora a Rússia, boa parte da rede está eletrificada, certo? Porque é uma rede mais recente. Portanto, que significa que conseguem transportar os contentores por rede eletrificada, o que é uma vantagem. Agora vamos para o próximo. É o quinto slide. O quinto slide. E este slide também é muito importante conhecê-lo. Este slide
mostra o que se passou entre o porto de Barcelona, o transporte de mercadorias do porto de Barcelona, com o Gioia Tauro, que é um porto que existe no sul de Itália. Este porto de Gioia Tauro, que era um porto desconhecido, Gioia Tauro, exato, passou a ser, neste ano, naquele ano 97, o porto que mais contentores movimentava. E isto teve muito a ver com a diferença de bitola, ou seja, a bitola é a distância entre carris. Exato. E o problema é que a Península Ibérica tem uma bitola, uma distância de carris diferente do resto da Europa. E o que este gráfico demonstrou é que este porto sul de Itália cilindrou de Barcelona. E isto tudo teve a ver com a diferença da bitola que existe na fronteira entre a Espanha e a França. Este gráfico demonstrou que este porto desconhecido do sul de Itália passou a transportar muito mais contentores que o de Barcelona para o resto da Europa, apesar do porto de Barcelona ser um porto excelente. Exatamente. Certo? Com condições excelentes. Com condições excelentes. E isto tudo acontece porquê? Porque na fronteira, para se fazer o transbordo de contentores, perde-se tanto tempo. Deixa de ser rentável. Quase. O problema não é rentável, é que se for um comboio com 30 vagões, perde-se para aí 1 hora, no mínimo, e só se consegue processar numa linha como lá existe cerca de 12 comboios por dia, o que é muito pouco. O sistema pura e simplesmente não funciona. Isto é um bocado parecido. As pessoas, quando vão passar de carro nas portagens, vão de reparar que os carros de via verde despacham-se muito mais depressa. Sim, porque claro. andam a 60 a hora e despacham-se muito depressa. E aquelas pessoas que estão a pagar a dinheiro perdem para aí 1 minuto para pagar. Sim. Tem que parar. Tem que parar, tem que tirar dinheiro, pagar e receber. Exatamente. Agora imaginemos o que era estar a demorar, como no caso dos comboios, a ter de estar a mudar os vagões. Sim. Tínhamos, se fosse na ponte 25 de Abril, tínhamos uma fila até o Algarve. Não funciona. Portanto, o problema da diferença da bitola é um gravíssimo problema para o transporte das mercadorias, porque os passageiros podem passar de um comboio para o outro e o problema resolve-se. Agora, quando um comboio vai com 30 contentores, estar a fazer essa mudança demora tanto tempo que por dia só se processa à volta de 12 comboios. Nota que o sistema pura e simplesmente não funciona. Não funciona, claro. Certo? Sim. E este gráfico explica muito bem o que aconteceu entre o Porto de Barcelona e este Porto do sul de Itália. Vamos agora Nem conhecia esse Porto, sinceramente. Nem conheci. Vamos agora para o próximo Slide, neste caso o 6. Este slide mostra o que se está a tentar fazer na Europa é conjugar a ferrovia com os caminhões-tiro, porque os caminhões-tiro têm a vantagem de poder transportar a mercadoria de porta a porta. Sim, e o comboio não tem essa vantagem. Sim. Por isso, para maiores distâncias, a ferrovia é sempre competitiva para grandes distâncias. E o que se está a usar muito na Europa é transportar caminhões atrelados sobre vagões, que em francês chamam-lhe ferrotage. As empresas podem deslocar os seus contentores por estrada até um porto seco, que é um terminal rodoferroviário no interior de um país, utilizando a ferrovia de bitola europeia através do sistema de ferrotage, que são caminhões sobre vagões. O que é que nós temos aqui? Os caminhões de tiro entram na diagonal, quer dizer que podem entrar vários de uma só vez, entram na diagonal, depois esta parte inferior desloca-se e ficam todos uns atrás dos outros. Muito bom. E rapidamente se pode transportar. Eu estou aqui a pensar o que é que se conseguiria poupar se nós tivéssemos isso a funcionar, o que é que seria poupar aqui tanto a nível de segurança como em custos energéticos, só em ter isso. É isso que nós vamos ver. Pronto. E então, o que é que nós temos aqui? Já estamos agora no slide 7. Estamos no slide 7. E este slide 7 é o seguinte: estas linhas todas que estamos a ver são corredores
ferroviários europeus que estão em construção, uns estão quase prontos, e o que é que cada corredor ferroviário, que características é que tem que ter? Estes corredores têm que ter tudo standard, certo? Ou seja, os países vão ter que ter todos características que sejam standards, de modo a que pode vir um comboio de Berlim até ao Porto ou até Lisboa sem problema nenhum. E tem que ter bitola europeia, eletrificação europeia, que são 25 mil volts corrente alterna, sinalização europeia, que utilizam o ERTMS. Portanto, tem que ter estas três condições standard para qualquer comboio poder ir do ponto A ao ponto B da Europa. O que neste momento não acontece. Tem lógica, claro. Porque atualmente cada país tem a sua tensão, tem o seu sistema de sinalização, que são diferentes uns dos outros. Sim. Aqui o que se pretende é que seja tudo standard, certo? Isso faz sentido, nós estamos na comunidade europeia, não é? Exatamente. Claro. Estamos na comunidade europeia, claro, a ideia é como ter uma moeda europeia. Exatamente. A lógica é essa. E isto, qual é o objetivo desta estratégia da Comissão Europeia? É passar tanto a carga e o passageiro para o transporte público de tração elétrica, porque é um transporte que fica muito mais barato e não depende do petróleo, certo? Ou seja, os comboios vão fazer o transporte das mercadorias por tração elétrica. No último quadro comunitário de apoio foram aprovados 9 corredores ferroviários europeus. Portanto, foi de 2000. Nesse caso, foram aprovados a partir do ano 2007 até 2014, 9 corredores ferroviários europeus que estão em construção. E destes corredores ferroviários europeus que vemos estas cores, o que nós podemos ver é que o que nos interessa a nós é o que está a linha amarela, que é o corredor do Atlântico. Certo? Na Península Ibérica, além do Atlântico, foi também definido o do Mediterrâneo, que vai desde França, Barcelona até Algeciras. A Portugal, o que nos interessa é aquele que está amarelo, que vem da zona de Irum, vai até perto de Valladolid, depois bifurca para Vilar Formoso, e depois o outro que vem por Madrid, Madrid vai para Badajoz. Portanto, Portugal precisa 2 linhas transversais, que é o Aveiro-Salamanca, e este aqui embaixo, que veio de Sines, Poceirão até Badajoz, e vai ter que ter outra linha na vertical que vem desde Leixões, o Porto de Leixões, passa do Porto e vem até Lisboa, Sines. Portanto, digamos que são 3 vias distintas, certo? Como eu tinha dito no início, o objetivo disto é, estes corredores vão fazer o transporte tanto de mercadorias e de passageiros. Portanto, no mesmo corredor vão poder circular passageiros de dia e à noite as mercadorias. E por isso a Espanha já tem estes corredores muito adiantados, as linhas muito adiantadas, enquanto que Portugal... E nós agora, e diga-me uma coisa, Rodrigues, e onde é que Portugal está atrasado nisto tudo? É isso que vamos ver. O seguinte, quando foram aprovados estes corredores ferroviários europeus, convém saber que a Comissão Europeia financia estes corredores com alta comparticipação. Portugal e os outros países tinham direito a 85% a fundo perdido. Ou seja, quer dizer que os outros 15% é o Estado que paga, mas com os impostos que vai receber com a obra, praticamente os impostos vão pagar o que falta. Todos os países da Europa se meteram a construir estes corredores, até os países de leste, até a Grécia, e Portugal teve um dos corredores, uma das linhas que estava prevista a arrancar, que era o Poceirão-Caia, que faz parte, como podemos ver, o Poceirão-Caia faz parte
desta linha aqui mais Vai a dar sul, sim, que vai dar a Madrid. a Badajoz, vai dar a Badajoz, Madrid, sim. Pois, mas de Badajoz a Madrid quem paga é a Espanha, certo? Pronto. Em que o projeto já estava, o projeto de execução já estava feito, mas o governo, na altura, Passos Coelho, desistiu da obra, certo? Sim. E então, em vez de se fazer o Pesseroncaia com as características que estavam definidas, Então, só decidiram avançar com o troço Évora-Elvas em bitola ibérica. Foi isso que aconteceu, certo? Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Claro. Pronto. Ou seja, a Espanha está a construir este corredor em bitola europeia Claro. e nós, como vamos ver, Portugal está a optar por fazer o upgrade de linhas antigas do século XIX com estes dinheiros do corredor do Atlântico em bitola ibérica, em vias únicas de bitola ibérica. Portanto, eu esqueci-me de dizer que uma das características destes corredores são vias duplas, para mercadorias e passageiros e que tem que ter sinalização, eletrificação e sinalização europeia, certo? Então vamos para o tal standard europeu. Standard europeu. Vamos para o próximo slide. Ok, slide 8. Para muitos foi sempre uma surpresa como é que o governo está a decidir esta estratégia de fazer vias únicas de bitola ibérica para se ligar à Espanha. A explicação veio numa entrevista no programa Vivo, de Dinheiro Vivo da TSF, do dia 21/10/2018, em que o Ministro do Planeamento da altura, que era o Pedro Marques, portanto o anterior ao atual, em que ele afirmou, isto é ipsis verbis, portanto está entre aspas, em vez de abordagens de concorrência desenfreadas, que são sempre possíveis no mercado liberalizado, mas num mercado ibérico que tem sempre uma proteção natural, que é a bitola ibérica, precisamente a questão da bitola, a europeia, não nos faz sentido. Ora, esta frase, esta resposta é a confirmação oficial de que o Ministro pretende optar por uma ilha ferroviária para criar um monopólio no mercado interno. As declarações do Ministro Pedro Marques não nos deixam qualquer dúvida, pois propõe vias únicas de bitola ibérica para se ligar à rede espanhola. Ou seja, esta resposta, na prática, está a justificar porque é que estão... A não opção. Neste caso, a não opção de uma integração completa junto da Europa. O que é que vai acontecer quando existir esta rede? É que vai haver concorrência com vários operadores internacionais. É muito parecido com o que se passa nos aeroportos portugueses. Sim, nos aeroportos portugueses a infraestrutura é portuguesa, mas nós vemos aqui no aeroporto do Porto, a maioria são empresas estrangeiras de low cost que fazem a sua utilização. É verdade. A lógica da Comissão Europeia é mesmo essa, ou seja, a ferrovia, portanto a infraestrutura é nacional, mas qualquer operador, desde que pague, paga o quilómetro que usa. Acabou, paga o horário que quiser e utiliza a infraestrutura. No fundo acaba por ter slots e a pagar slots como se calhar. Slots é na aviação. Aqui na ferrovia chama-se canais. Canais, pronto. Ok. Exatamente. A ideia é que no futuro, em vez de haver um monopólio em cada rede, vai haver concorrência entre vários operadores. E a comunidade europeia está com os olhos fechados, já está a dormir? O que é que se não, para já a comunidade ainda não... Ainda não abriu os olhos. Ainda não está, talvez, consciente do que se está a passar. Sim. Porque, geralmente, o governo português é que diz que um dia vai alterar a sua bitola e nós vamos ver que não é possível com a estratégia que estão a utilizar. Sim, claro. Ou seja, para... nestes novos corredores, é preciso fazer uma nova rede ferroviária. É isso que vamos ver. É preciso fazer uma nova rede ferroviária de raiz. E é custo zero para o país, para aquilo que comecei a dizer. Quer dizer, as comparticipações neste quadro comunitário já não são tão elevadas, são de 70%. Mas no passado andava nos 85%. Foi o que vários países do leste tiveram. O atual anda nos 70%, o que é elevadíssimo. Aqui o que nos interessa é que vai haver concorrência entre operadores internacionais e esta resposta que o Ministro deu, basicamente,
está a dizer que não quer concorrência com operadores internacionais. Por nível de protecionismo, mas ao fim e ao cabo acaba por... Então, nós é que vamos pagar isto. Isto vai atrofiar a economia. Claro, nós é que vamos pagar isto. Então, foi a concorrência que houve aqui nos aeroportos, tanto em Faro e no Porto, que fez com que houvesse um grande salto no turismo no Porto. Sim, claro, nós só temos a ganhar. Portugal só tem a ganhar com isso. Exato. Pronto, nós vamos agora para o próximo slide. No novo, sim. E este slide o que é que demonstra? Foi quando foi definido o corredor do Atlântico entre Portugal e Espanha, porque ele vem da França, percorre a Espanha e vem a Portugal. Portugal assinou com a Espanha que a bitola seria bitola europeia. Podemos ver aqui. Isto foi assinado dia 27 de fevereiro de 2012, está em espanhol, mas foi assinado pelos dois países. Portanto, isto é um comunicado do Ministério de Fomento espanhol. E diz aqui, para resumirmos, que diz aqui, ambos os países apostam levar a cabo os projetos ferroviários do corredor do Atlântico até a fronteira francesa, diz aqui, em âmbito internacional, que é bitola europeia, certo? Ambos os governos estão de acordo com a necessidade de convidar a França a participar neste corredor ferroviário europeu. Ou seja, Portugal assumiu e assinou que o corredor do Atlântico seria em bitola europeia, certo? Portanto, não há dúvida, isto é um documento oficial, certo? Pronto, vamos agora para o próximo slide. Isto é para as pessoas terem uma ideia da rede espanhola que está a ser construída, e neste corredor convém saber que esta é a nova rede que a Espanha está a fazer para passageiros e para mercadorias, e aqui vão existir dois pontos estratégicos para Portugal, que é o Medina del Campo, porque este ponto dá acesso tanto ao norte de Espanha, como à Europa, como ao sul de Espanha, e Madrid também é estratégico porque, ao contrário que todas as pessoas julgam, a linha não vai só ligar Lisboa a Madrid. Estas linhas vão ficar todas ligadas em rede. Isto vai ser como um metro em ponto gigante. Porque vai haver variantes que vão permitir depois ir de Lisboa para Málaga, para Valência, para Barcelona, para os destinos que bem entenderem. Portanto, a lógica desta rede é transferir o passageiro tanto do avião como da rodovia para a ferrovia, e a mesma coisa para as mercadorias, certo? Com uma qualidade de viagem completamente diferente. Pronto, vamos agora para o próximo. Este slide 10 permite ver o tipo de tráfegos que vai haver no futuro, ou seja, do Porto, da Zona Norte, os passageiros podem ir diretamente para a Europa, para o resto de Espanha ou para o Norte de Espanha, e a mesma coisa se vai passar com... Isto é, se de facto acontecesse. Pelos vistos não está a acontecer. Não, já vamos ver que a rede espanhola está muito adiantada, certo? Sim, mas Portugal, pelos vistos, zero. Não, Portugal está a fazer a bitola ibérica, que isso é que é um grande erro. Pronto. Neste novo slide, que é o slide 11, atenção, que isto é o 2018, este slide já está desatualizado. Isto era as linhas de bitola europeia que a Espanha já tinha feito, certo? Só que esta linha ainda estava em bitola ibérica, porque eles estão a aguardar que esta que vai para a Galiza chegue até Santiago, certo? Neste momento, eu sei que no próximo mês de dezembro a linha vai chegar até Ourense, certo? Portanto, este gráfico chama a atenção que este slide está desatualizado. O ano passado já ia de Zamora até Sanabria, e este ano vai chegar até Ourense. Portanto, a estratégia da Espanha é ter tudo standard, tudo em bitola europeia. Eu sei que numa primeira fase vai ficar bitola europeia de Madrid até Ourense, e depois, numa fase posterior, eles vão, apesar da plataforma já estar terminada ali da Corunha para Vigo, eles num futuro, quando for oportuno, como aquilo é uma via dupla, vão passar para a bitola europeia, certo? Portanto, isto significa que Portugal se está a tornar cada vez mais uma ilha ferroviária.
Vamos agora para o próximo slide, 12, sim. o 12. E isto é a rede que a Espanha provavelmente vai terminar em 2025, porque está a haver um certo... Eu coloquei ali em 2023, é a rede final. Atenção, que este gráfico é do Ministério de Fomento, certo? Portanto, tem ali a chancela do Ministério de Fomento e do Governo de Espanha. Este gráfico, este mapa que está aqui, é todo em bitola europeia, o IC. E está aqui estas legendas. A azul são as linhas só para passageiros, linhas de alta velocidade. E a que tem duas cores são as linhas tanto para passageiros e para mercadorias, ou seja, na mesma via circulam contentores e comboios de alta velocidade de dia. Geralmente as mercadorias funcionam à noite, sim. e os comboios de passageiros circulam de dia. Isto faz muita confusão a muitas pessoas que duvidam que existam linhas de alta velocidade para mercadorias e passageiros. O sistema de funcionamento é o seguinte: para já, a linha já há uma linha a funcionar de alta velocidade passageiro mercadorias que é de Barcelona para a França. Essa linha já existe e está em funcionamento. Os comboios andam a alta velocidade de dia e as mercadorias circulam a uma velocidade média de 100 km/h, certo? E circulam em horários distintos, exatamente para não haver nenhum problema devido à diferença de velocidades. E para haver segurança total, o primeiro comboio de passageiros que arranca de manhã, geralmente à volta das 7 da manhã, ou até um pouco antes, vai um comboio vazio só com maquinista para haver segurança total. Além de que estas linhas têm sistemas de segurança modernos para não haver nenhum problema. Nós estamos a falar de alta velocidade, estamos a falar acima dos 250 km/h. É assim, teoricamente a alta velocidade é a partir dos 250, mas a Espanha está a apostar em linhas de 350. E isto não significa que os comboios vão andar todos a 300. A maioria dos comboios, numa primeira fase, nem sequer podem passar os 330. Mas os espanhóis têm duas famílias de comboios, que é o que eles chamam o AVE de longa distância, que esse é que anda a essas velocidades mais altas, 330, 310. O mais rápido em Madrid-Barcelona andam a 310. E que chamam o AVE de longa distância. E depois tem uns que só andam a 250, que eles chamam o AVE regional, que liga os pontos intermédios. Para longas distâncias vão os mais rápidos, e para pontos intermédios vão os de 250. Muito bom. Portanto, na mesma linha andam de 350 e aqueles 250. Ou seja, a distância entre Madrid e Barcelona, neste caso... São 625 km, é feita em 2 horas e meia. 2 horas e meia. 2 horas e meia. É impressionante. É impressionante. E outra coisa, outra informação muito importante. Como a linha tem tudo standard, neste momento já existe um operador francês que está a concorrer com a Renfe e já estão a fazer comboios do low cost, ou seja, já a viagem Madrid-Barcelona já se pode fazer por 9 euros. Porquê é que fazem estes preços tão baixos? Porque estes comboios podem levar entre 400 a 800 pessoas ou até mais. Portanto, como levam mais pessoas, podem fazer preços mais baixos. Eles fazem o acoplamento de 2 unidades e duplicam o número de passageiros. O que significa que quem ganha com isto é o público. É o passageiro. É o passageiro. É o passageiro. Atenção que nesta linha Madrid-Barcelona nos próximos meses vai ter um concorrente italiano, que é o Italo, e vai ter um outro operador privado, certo? Portanto, vão ser 4 operadores a concorrer entre si no Madrid-Barcelona. Prevê-se que os preços vão descer devido à concorrência. Isto aqui nunca funcionaria, agora estou a perceber. Com a CP e com tanta confusão na CP, eles aqui desapareciam todos. Não é só isso, é que quem anda naqueles comboios que existem já, o serviço não tem comparação com os nossos. Portanto, são comboios modernos. Sim, claro. Que têm Wi-Fi, têm determinados confortos. A maior parte do passageiro nem se apercebe muito bem da velocidade. Sim.
Bom. E, portanto, isto fica muito mais barato do que ir de automóvel. Uma viagem Madrid-Barcelona de carro demora 6 horas no mínimo. Sim, sim. E a pessoa cansa-se imenso. Claro. Enquanto faz 2 horas e meia, vai descansado e o passageiro faz o que ainda Com pode. toda a segurança. Com toda a segurança. Claro. Chama a atenção que para o ano, portanto, vão ter 4 operadores no corredor Madrid-Barcelona. E para o ano, esse operador francês já vai começar a vir vai já circular de Madrid para Valência perdão, Madrid para Sevilha e Madrid para Valência. Portanto, nos próximos anos, estes operadores internacionais vão para novos destinos. O outro dado que é muito importante de saber desta rede é que a Espanha, neste momento, aqui na zona de Madrid, está a fazer uma obra, talvez das mais importantes, que é ligar por túnel a estação de Chamartín à Tocha, que estão com uma distância de 7 km, que neste momento todos os comboios que vêm do norte, a estação terminal acaba em Chamartín e os do sul acabam em Atocha. E quando esse túnel estiver pronto, as linhas vão ficar todas ligadas entre si e vai haver comboios que, por exemplo, podem ir da Corunha até Sevilha, ou da Corunha ou de Vigo até Barcelona. Ou seja, vamos ter aqui uma rede de metro em ponto gigante. Isso. Ou seja, e se Lisboa tivesse feito já o Poceirão-Caia, esta região de Lisboa podia-se ligar a Barcelona. Neste momento... É importante ver que neste mapa há aqui uma coisa engraçada, é que eles preparam tudo até à fronteira, ok? Porque a linha vem até à fronteira e de repente nós deixamos de existir porque não temos. Ou seja, a partir dali as pessoas vão ter que mudar de comboio, se quiserem. Não, muitas vão de carro até à estação, é o que vai acontecer, provavelmente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Portanto, o que interessa perceber é o seguinte: neste momento atual, já há comboios que arrancam, são 4 por dia, de Barcelona e vão até Sevilha e Málaga, vão sempre cheios, e eles arrancam de Barcelona, vão até perto de Madrid, e perto de Madrid passam por uma variante e vão diretos para Sevilha ou para Málaga, certo? Portanto, por isso, quando aquele túnel que eu falei entre a estação de Chamartín e a Tocha estiverem prontos, isto vai ser uma rede em pontos. Eu não me admiro que aqui muitas pessoas do Norte vão apanhar o comboio em Vigo, de certeza absoluta. Não faz todo sentido, não é? Já está a acontecer, pessoas da zona de Trás-os-Montes apanham em Sanabria. Sim. E depois vão para ir para múltiplos destinos. Portanto, o objetivo desta rede, que já falta pouco tempo para estar terminada. Isto é uma obra, diga-me, Rodrigues, deixa-me só fazer uma pergunta. Imagino que Portugal começava a obra no próximo ano, 2022, e resolvia começar a obra como devia ser feita. Quanto tempo é que demoraria para fazer esta obra? Ia demorar muito tempo por o seguinte: o único projeto que está feito, isto é assim, um país para fazer uma obra destas tem que apresentar um projeto de execução à Comissão Europeia. O único projeto de execução que Portugal fez é o Poceirão-Caia. O resto não existe. Certo? Portanto, esse é o único que está feito. E ainda por cima existe o risco, como esse projeto foi feito, a empresa que ganhou a execução do projeto reclamou 150 milhões de euros ao Estado português, já ganhou em tribunal, e com os juros será 190 milhões. O que eu quero dizer com isto é que a obra que se podia fazer mais rapidamente seria do Poceirão-Caia, desde que o Estado pagasse o que tem a pagar, ficava com o projeto e podia mandar fazer a construção logo do Poceirão-Caia e ligava ao Porto de Setúbal e ao Porto de Sines em bitola europeia. E aqui na zona de Lisboa bastava prolongar a linha até ao Pinhal Novo e ficava a estação até ali numa primeira fase, certo? Pronto. O resto é preciso fazer projetos de execução. O que nós vamos ver é porque é que nós vamos ter que fazer uma nova rede. Então esta história que eles andaram agora aqui a falar, e que se foi falado pelo Governo com estas novas obras, isso é tudo balofo, ou seja, isso é tudo conversa. Para já estamos em tempo de eleições. Não é? Não, mas eles falaram este ano, durante o ano, que iam fazer uma grande obra ferroviária, não sei o quê, mas é tudo teto. Sim, a única coisa que eles fizeram é o Évora-Elvas. É, exatamente. Mas que está em via única de bitola ibérica. Devia ser uma via dupla de bitola europeia para se ligar
à rede espanhola com os parâmetros que a Espanha vai ter. Portanto, nós agora vamos Mas para há alguma razão, além daquilo que nós lemos, que se leu Do aqui ministro. nestes dados, alguma razão especial que esteja por trás desta de não quererem, além do proteccionismo, pronto, chamam ele proteccionismo, eu chamo estupidez, mas é proteccionismo. Basicamente isto vai fazer com que a única empresa que faz o transporte de mercadorias, que é a Midway, vai ficar praticamente com o monopólio em Portugal e ainda pode ir para umas linhas antigas espanholas. Agora, os operadores internacionais não podem vir com os seus comboios de bitola europeia para a nossa rede. Mais uma vez vamos ter alguém que vai fazer o que quer. Eu não sei. É verdade. Quem decidiu, já vamos ver o que é que vai acontecer, certo? Ok. Portanto, vamos para o próximo slide. Este é o 14º. Pronto, este é o 14º e vamos perceber porque é que Portugal precisa de construir duas redes, certo? Este mapa que temos aqui é a rede que Portugal tem neste momento, a rede Bitola Ibérica, com as diferentes linhas. Portanto, estamos a ver ali a vermelho, é a linha do Norte. Depois temos aqui a linha do Algarve, que é aquela linha do Minho, a linha do Douro, que isto está com as diferentes cores. E quem veja este mapa com atenção, Portugal tem um grande problema. É que todas as linhas dependem da linha do Norte. Ou seja, a linha do Norte é a coluna vertebral de toda a rede. Por isso, quando dizem, ou seja, e na linha do Norte existe outro problema, é que na linha do Norte circulam centenas de comboios todos os dias. Portanto, quando o governo diz, nós depois mudamos a bitola, quando a Espanha tiver linhas junto à nossa fronteira, eles não podem fazer isso. Porquê? Porque é impossível alterar a bitola da linha do Norte com centenas de comboios a circular por ali. Só quando existir uma nova linha no eixo Norte-Sul é que podem alterar a bitola da linha do Norte, senão interromper o tráfego todo. Ou seja, Portugal vai precisar de duas redes. A nova, que vai ter que ser construída de raiz em bitola europeia, e a existente em bitola ibérica. A existente fica como está, não se vai ter não se mexe. Não se mexe, é ficar como está. A nova é que vai ter que ser toda de raiz. E como é que elas vão estar ligadas? Vão estar ligadas em pontos comuns. É como a Espanha está a fazer. Vão estar ligadas nos portos de mar, portanto, na mesma plataforma tem duas bitolas, que é como acontece no Porto de Barcelona, tem as duas bitolas. Vai ser nas estações ferroviárias, que também vão ter as duas bitolas, e nas plataformas logísticas, ou seja, vão ser os nós das duas redes, os portos, as estações ferroviárias e as plataformas logísticas. O caso do Porto de Barcelona, na mesma plataforma do Porto, temos lá a bitola europeia para as ligações internacionais e a ibérica que ainda usa as ligações existentes. Claro. Portanto, ninguém está a pedir para se destruir a rede atual. Claro. Sim, Certo. percebe-se perfeitamente. Nós queremos é ligar numa nova via à rede europeia. À rede europeia. Portanto, Claro. Eu posso não querer ir de avião e posso não querer ir de carro e quero ir de comboio. Mas quero apanhar o comboio no Porto e quero chegar até Barcelona ou Paris. E não posso. Neste caso não posso. não se pode. Pois. Então, vamos ver aqui o exemplo. No futuro, quando a rede bitola europeia chegar a Badajoz, vai ter que ser prolongada até à zona do Poceirão e Pinhal Novo. Pinhal Novo é para os passageiros, Sim. Poceirão é para as mercadorias, porque o Poceirão é um nó de mercadorias. E a norte, quando a bitola europeia chegar aqui à zona de Vilar Formoso, vamos ter que fazer uma nova linha Aveiro-Salamanca e numa primeira fase vêm as mercadorias até Aveiro, certo? Claro, e bem. E a partir daí é que se faz. Numa fase posterior, vamos ter que fazer uma nova linha que vai ligar desde Leixões, Porto, vem até Lisboa, até Sines. Porque é que eu digo numa próxima fase? Para já não há dinheiro, ponto número 1. Claro. Nem há projeto. Claro. E essa linha vai ser de muito mais difícil construção por causa da densidade populacional. Por exemplo, esta linha aqui do Poceirão-Caia, como é tudo plano, só estava previsto se perder 2 anos a construir a linha toda. 2 anos. E 6 meses de testes. Mais nada, porque é tudo plano. Pois. E é a linha mais barata da Europa. Estava previsto a linha custar 1.200 milhões de euros.
com o financiamento que ela ia ter na altura, metade ia ser pago pela União Europeia e a outra metade era com o empréstimo do BEI. A linha podia ter iniciado em 2012, foi quando o governo português desistiu. Desistiu mesmo. E não cumpriu os acordos com a Espanha. Esta é a realidade. De uma linha destas, o projeto de execução custa à volta de 10 a 12%. Anda por aí. Portanto, era muito mais inteligente chegar ao acordo com a empresa que venceu o concurso, pagar o projeto de execução, porque ficava com os direitos, que neste momento não tem os direitos, e mandava fazer logo, punha um concurso internacional, a obra para ser feita como deve ser. Relativamente à ligação a norte, não existe projeto de execução, e o que o governo anda a fazer, anda com os dinheiros do corredor do Atlântico a fazer um upgrade da linha da Beira Alta, que é uma linha do século XIX em via única em Bitola Ibérica. Portanto, isto é um erro estratégico enorme. Portanto, convém entender que a participação é muito elevada por parte da Comissão Europeia. Portanto, isto é um projeto que é execuível, apesar do país estar com grandes dificuldades económicas, e tendo em conta as altas ajudas que a Comissão Europeia dá nestes projetos... E é um projeto do agrado da Comissão Europeia, que é diferente. Não, mas isto é um projeto importantíssimo a Portugal. Porquê? Que é isso que vamos ver. É porque dava outra importância aos nossos portos, permitia que as nossas mercadorias chegassem à Europa a um custo muito mais baixo, porque a Espanha vai começar a taxar as suas autovias. Sim. Muitas pessoas esquecem-se que as autovias em Espanha não são pagas, não têm portagens. E vão passar a portajar as autovias a 4 cêntimos por quilómetro. Quer dizer que as nossas exportações vão ficar mais caras. Claro. Este projeto iria permitir que Portugal colocasse as suas mercadorias no centro da Europa a um custo mais baixo e por tração elétrica que não depende do petróleo. Era uma grande vantagem. E por outro lado, como vimos com aquele mapa da rede espanhola, era de fácil integração. Tanto Porto e Lisboa, toda a região podia-se ligar a grande parte das capitais regionais de Espanha por comboio. Era muito melhor. Pronto, vamos agora para a próxima. Este é o 16º só. Este 16º. O que é que se tenta explicar com este slide? É que Sines vai ficar desligada da nova rede transeuropeia de transportes. Porquê? Geralmente o governo atual português diz que quando a Espanha levar a bitola europeia à nossa fronteira, muda-se a bitola do lado de cá e está tudo resolvido. É impossível. Porquê? Porque neste desenho a nova linha espanhola vai ser uma via dupla. Em bitola europeia está a vermelho e do lado português é uma via única em bitola ibérica. Quer dizer que no dia em que quisessem alterar a bitola do lado português, aqui no eixo norte-sul, que as mercadorias vêm da linha de norte, passam em Setil e depois vão pela margem esquerda até ao Poceirão, Águas Moura, Ermidas, Sines, é impossível porque está em via única. Portanto, se alterassem para bitola, os comboios que vêm do norte para Sines ou de Sines para o norte do país não podiam circular. Portanto, este diagrama demonstra que vai ser mesmo necessário fazer uma nova rede de raiz e deixar a rede existente como está. É a única maneira de resolver o problema. Portanto, isto é muito óbvio e a única explicação porque o governo português se meteu nesta estratégia foi aquela resposta do ministro dizendo que não queria não queria a bitola europeia porque não queria concorrência desenfreada. Foi ele próprio que disse pelas suas próprias palavras. Certo? Vamos agora para o próximo slide. Este slide foi um mapa que uma ministra espanhola de fomento, na altura, agora já é um ministro diferente, entregou a Portugal, que a Espanha prevê fechar várias linhas antigas à medida que forem terminando as novas linhas. Porquê? Porque as linhas antigas espanholas deixam de ser rentáveis. Claro, lógico. E, portanto, vai ser uma realidade que vai acontecer, certo?
Portanto, neste slide, o que vai acontecer e que foi anunciado pela Ministra de Fomento espanhola é que a linha antiga para Badajoz será fechada em 2025. Até Salamanca será fechada também a linha antiga, talvez em 2023, e algumas linhas no norte, portanto na Corunha, também serão fechadas. Por isso, o que nós temos aqui é a estratégia da Espanha muito clara. O que vão pensar, o que estão a fazer, à medida que as novas linhas ficam prontas, com as características standard, as linhas antigas, que são muitas do século XIX, obviamente vão ser fechadas porque não têm rentabilidade e andam com muitas delas ainda com comboios a diesel, e por isso este mapa foi exibido pelo Ministério de Fomento espanhol, dando a informação das linhas que pretendem fechar no futuro. E podemos ver aqui que algumas delas estão mesmo próximas da nossa fronteira. Agora, vamos para o último slide, que é o 17º slide, que é quando a rede espanhola estiver toda terminada. E neste slide é o que provavelmente vai acontecer a Portugal. Se Portugal não fizer nada, Portugal vai ficar dependente de 3 portos secos, que é um que está a ser feito em Badajoz. Portanto, um porto seco é um terminal rodoferroviário no interior do país, que tem ligação ferroviária a um porto. Isso aqui é um porto seco. A Espanha está a fazer um em Badajoz, tem outro em Salamanca e outro na Galiza. Portanto, se Portugal não fizer nada, o que de certeza absoluta vai acontecer é que, para as mercadorias, Portugal vai ficar dependente destes 3 portos secos. Porquê? É muito simples, porque se no futuro vier, por exemplo, contentores diretamente do resto da Europa, passar, por exemplo, pela zona de Irún e vier diretamente a Salamanca, deixa ali os contentores e fica muito mais barato ir um caminhão de tiro buscar o contentor e levar diretamente para a fábrica. A mesma coisa vai acontecer aqui em Badajoz. O caminhão de tiro, o comboio pode vir da União Europeia, chega ali ao Porto Seco de Badajoz, nem vale a pena estar a fazer transbordo, porque a distância até ao litoral mal chega a 200 km, portanto, é muito mais eficaz ir um caminhão de tiro buscar o contentor e vir diretamente para a fábrica de destino ou à empresa de destino. É isso que vai acontecer. Isto para as mercadorias. Para os passageiros, isso já está a acontecer em Trás-os-Montes. O que vai acontecer é que, por exemplo, as pessoas aqui de várias zonas do país vão à estação de Badajoz apanhar o comboio, outras a Salamanca, outras a Vigo. É o que vai acontecer. Ou seja, Portugal está-se a tornar numa ilha ferroviária e ainda por cima existia dinheiro, exatamente porque para os corredores ferroviários europeus a comparticipação da União Europeia sempre foi muito elevada. Portanto, este é que era um projeto que Portugal se devia ter investido já há muitos anos. Ou seja, e daí vem a grande frase, que é: perdemos completamente o comboio. Ou vamos perder. Infelizmente, Portugal está a perder o comboio. É isso, não é? É isso. É impressionante até que ponto nós conseguimos estourar com este país. Agora, desta forma. A única maneira de sair desta situação é Portugal avançar com o corredor do Atlântico no seu território com as mesmas características europeias. Uma via dupla para mercadorias e passageiros, e tem que ser sinalização europeia, eletrificação europeia e bitola europeia. E tem que fazer uma nova rede de raiz com aqueles 3 pontos comuns: portos, estações ferroviárias e plataformas logísticas.
É a única maneira de sair deste marasmo, no fundo. não é só deste marasmo, desta encruzilhada. Encruzilhada. Porque se continuarem a insistir na dependência da Vitória Ibérica, só em Vitória Ibérica, vai ser muito complicado em termos económicos para Portugal, porque depois não é só a questão dos comboios de mercadorias não poderem circular diretamente, é a questão da compra de material, porque quando é Vitória Europeia e é material standard, é muito mais barato comprar material do que material específico de Vitória Ibérica. Sim, tem que ser construído de raiz. Só para as pessoas terem uma ideia, no caso dos suburbanos, quando a França compra centenas de comboios de uma só vez, se Portugal comprasse logo a seguir, compraria uma diferença de 50% mais barato, só para ter uma ideia. Mas o que nos interessa neste caso é sobretudo o transporte de mercadorias. Mas é muito mais fácil comprar material de bitola europeia no mercado internacional do que bitola ibérica. Faz sentido, claro. Faz sentido, se a própria Europa está a apostar nisso. Não, claro, é material standard. Claro. É como em todos os setores, quando é material standard é muito mais bom. Pronto, ficamos por aqui. Este slide demonstra a situação a que Portugal está a cair. Na dependência de transportes secos e das estações ferroviárias em Espanha, se não fizer nada. E é uma pena nós estarmos com este problema e com capacidade, no fundo, dada pela União Europeia para podermos avançar de uma forma igual aos outros países europeus. É uma pena nós estamos a perder, neste caso, a perder mesmo o comboio e a capacidade de podermos resolver muitos dos problemas que vão surgir no futuro, porque muitos problemas vão surgir no futuro se isto não andar para a frente. Ora bem, este foi um tema que nós abordamos hoje aqui no Conversas na Capela. Isto é um tema que vai causar bastante impacto e também a ideia é mesmo essa, para começar claramente a pôr as pessoas a pensar sobre questões do país, questões que de facto vão envolver, ou no futuro vão envolver problemas para quem quiser apanhar o comboio aqui no Porto e chegar até ao centro da Europa, e isto tudo porque as políticas estão erradas e continuamos sempre desta forma a governar e andarmos sempre, em vez de andarmos para a frente, andamos sempre para trás ou para os lados. Bem, de qualquer das formas, este programa sobre a ferrovia, eu desde já agradeço aqui ao Rui Rodrigues por ter. Eu só gostava de fazer um pequeno parênteses. As pessoas que não julguem que fazer uma nova rede é um projeto megalómano. A Espanha começou desde a partir de 82, começou a primeira linha que terminou foi em 92. Isto tem que ser pensado um projeto que tem que ser feito todos os anos e com participações elevadas que existem é um projeto execuível. Ou seja, Portugal teria que por ano do seu orçamento colocar à volta de 300 milhões de euros, o resto por ano, o resto seria ajudas da União Europeia, fazendo parte destes corredores ferroviários europeus. Portanto, é um projeto que as pessoas não julguem que é uma megalomania, é execuível tendo em conta as ajudas e economicamente necessário. E outra ideia que tem que ter é que os países de leste, alguns que são mais pobres que Portugal, investiram neste projeto. A Grécia também investiu num projeto, num corredor europeu. Os países do Báltico também estão em... Atenção, que a situação dos países do Báltico é interessante, porque eles têm uma bitola russa e decidiram investir num novo corredor em bitola europeia exatamente porque tinham esse problema da diferença de bitola. E esses países do Báltico são países que eram, ainda há pouco tempo, mais pobres de Portugal e que decidiram também investir num corredor ferroviário europeu para se ligar diretamente ao resto da União Europeia. E muito bem, claro. E fizeram muito bem. E Portugal é que está a cometer este erro. E muito bem. Bem, como sabem, este webcast vai passar agora durante as próximas semanas numa destas sextas-feiras. Desde já agradeço o vosso tempo e já sabem, façam um gosto aqui na nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite.